Esse aqui é um quadrinho padrão de melgueirinha, padrão Langstroth. E aí, afinal, a gente pode modificar, fazer uma modificação nessa medida? O nome já diz, medida padrão Langstroth. A gente, para trabalhar com essa medida padrão, a gente tem que seguir exatamente, ou a gente pode fazer alguma modificação nessa medida aqui ainda. Vamos lá, ó. Esse quadro aqui é o quadro que já todo mundo conhece. Essa parte aqui, ó, tem 2,5 a espessura aqui. Aqui ele tem 2 de espessura, 3,5 aqui nessa parte maior e 2,5 nessa parte aqui. E essa barrinha aqui, ó, essa barrinha inferior, ela tem 1,5 assim a medida por 1 centímetro assim. Mas afinal isso aqui, ó, a gente pode mexer nessas medidas aqui e a gente continuar andando dentro das medidas padrão Langstroth? Sim, pode. O que eu vou estar mostrando aqui agora, o que a gente faz? Como é a gente mesmo que fabrica alguns quadros, esse aqui não, esse aqui é quadro comprado. Esse aqui ele já, a gente usa ele aí, um amigo que a gente dá assistência para ele, esse quadro é dele. Então a gente acaba usando, quando vai fazer troca, traz ele, leva um outro que é nosso mesmo, que a gente fabrica. Então assim, o que eu queria falar disso aqui? É possível a gente mexer nessas medidas? Sim, a gente pode mexer, mas mexer para quê afinal? Essa que é a pergunta. Veja só, a gente que fabrica os próprios quadros da gente mesmo, é igual aqui. A gente tem uma serra circular, ó, que é o que a gente usa para fabricar os próprios quadros. Olha só, essa aqui, ó. Então assim, para quem usa, igual a gente usa essa serra circular aqui, talvez para fazer todas essas medidas a gente faz. A gente, dependendo do que a gente vai fazer, como essa parte aqui, ó, a gente usa aqui, ó, unir 3 discos um no outro, dependendo do disco até 4, para fazer essa cavidade aqui. Esse rebaixamento aqui, ó, a gente faz ele também com a união de disco. Faz uma união e passa ele, ó, já refaz rebaixo aqui. Mas veja só, o que eu quero mostrar em relação a isso aqui. A gente precisa seguir isso aqui, ó, exatamente, fazer essa cavidade, que é essa aqui. Se a pessoa tem uma serra mármore, que a gente chama de maquita, só para fazer os quadrinhos, ele vai conseguir fazer isso que faz, mas dá muito trabalho. A gente, como tem a circular e eu consegui unir vários discos, com essa união eu consigo fazer isso. Aí, por exemplo, aqui, ó, essa cavidade, que é o que a gente usa aqui, ó, para estar fazendo isso, ó. Esse aqui já é os quadros que a gente mesmo faz, olha só. Isso aqui, ó, pra mim, assim, eu considero um dos melhores modelos aqui que a gente faz, devido a isso aqui, ó. Isso aqui traz uma segurança excelente, olha só. Porque essa união que a gente faz dele aqui, ó, só de unir aqui, já segurou. Isso aqui já é o bastante para segurar. A gente bate, às vezes, um preguinho aqui em cima e ele já tá firme. Aí com essas laterais que tem aqui, ó, essa aqui, embaixo a gente vai pôr o outro por dentro. Quando a gente pressionar o arame aqui para dentro, ó, a gente pressiona ele nessa posição, o que vai acontecer aqui, ó, ele não vai quebrar nem aqui e nem nessa parte inferior. Então eu acho esse modelo excelente. Só que isso aqui dá trabalho para fazer, ó. Isso aqui é muito trabalhoso. A gente faz, ó, tudo na medida direitinho. Ou se a gente quiser, a gente fazer seguir esse aqui, ó. Essa forma aqui, ó, é o encaixe com isso aqui na parte de dentro. Os quadros que se compra, eles vêm assim, mas precisa da gente seguir isso aqui? Não, não precisa exatamente seguir isso aqui. Por quê? Mas será que vai sair da medida padrão? Não, eu digo que não vai sair. Por quê? Ó, para quem usa só uma serra circular ou uma serra mármore, que chamam de maquita, esse modelo aqui é super eficiente, olha só. A gente usa ele dessa forma aqui, ó. É muito mais fácil e rápido de fazer, olha a diferença. Mas afinal, ó,
a gente saiu, ele por estar menor um do outro, ele saiu da medida padrão? Não. Aqui a gente observa que perdeu só essa cavidade de cima. Que esse outro ele passa aqui para cima e esse aqui não, ó, ele vai ser encaixado aqui, ó. Olha só aqui onde é o encaixe dele, ó. O que vai acontecer com esse aqui? Quando a gente pressionar ele aqui, ó, com o arame para dentro, ele não vai ir, porque ó, essa ponta aqui segura ele, ó. Mas assim, aí essa parte aqui, ó, ela já é da largura total, ó. Isso tem um rendimento, é os 2,5 total. Isso aqui tem um rendimento na hora da gente fazer na serra circular, porque esse daqui, ó, precisa de ser cortado ali, ó, aquela pontinha. Mas isso aqui vai influenciar na medida padrão Langstroth? Não, e é muito mais fácil de se fazer. Essa parte inferior, como eu falei também, ó, vai influenciar? Também não. Porque, ó, eu já tenho até um pregado aqui, ó. Olha só ele pregado aqui como é que fica. Olha só, pregou aqui. Quando a gente pressiona para dentro, ó, o arame, essa cavidade não deixa, e aqui a gente prega é na parte de dentro, olha só. Se a gente pregar por baixo, vai se romper aqui na hora que a gente pressiona aqui para ajustar o arame. Então assim, ó, esse aqui, ó, a gente segue o padrão Langstroth, quando a gente fala que é a parte externa do quadro, e muda apenas isso aqui, ó. A gente muda isso aqui e muda isso aqui, ó. Não faz aquela cavidade aqui por baixo, e sim prega ele na parte de dentro. Olha só como é que ele é pregado, ó. É pregado na parte de dentro aqui, ó. Olha o outro lado também, ó. Aqui, ó, na parte de dentro. Então isso aí, a gente continua seguindo o padrão, o modelo Langstroth. Esse aqui, ó, a gente também, isso aqui é a gente mesmo que faz. Olha esse aqui igual eu falei, ó. Ele é pregado por dentro, ó. É pregado ali, feita a cavidade que ele encaixa. Encaixa aqui, no caso, ao contrário assim. Esse aqui a gente faz desse modelo também. Mas só que esse modelo é bem mais trabalhoso. Eu acho ele muito eficiente na segurança, é muito mais seguro, não balança. Porém, esse é mais prático. Esse aqui é bem mais prático seguir ele. Aí a gente fala, igual esse aqui, ó, como eu falei, é comprado, ó. Esse aqui é um quadro comprado. E aí é aquela pergunta que eu faço: precisa seguir exatamente esse modelo aqui pra gente conseguir trabalhar dentro das medidas padrão Langstroth? Não. Eu vou explicar por quê. Veja só isso aqui, ó. Como eu já falei, 2,5, 2 centímetros, 3,5, 2,5 e 1,5 por 1. Essa aqui que é um quadro considerado padrão. Tem outras medidas também padrão. Agora vamos a esse padrão que a gente faz aqui. Ele continua com os 2,5 aqui, 3,5 aqui. Ele continua com os 2,5, ó, aqui embaixo, os 2,5. Aqui, ó, daqui aqui, um quadro padrão, ele tem 23,3 centímetros. Aqui vai continuar, mesmo padrão, não mudou. Aqui, ó, ele tem 48,1. Vai continuar a mesma coisa. Aí esse sarrafo inferior, aqui mesmo, ele está com um pouco mais de 2 centímetros por 1,2 de espessura. Aí tem que seguir esse aqui. Esse embaixo não, isso aqui, essa alça de baixo, ela é apenas suporte para o quadro parar inclinadinho, bonitinho, para gente esticar os arames e na hora de levar para uma centrífuga, aquilo não quebrar tudo. Essa é a função dessa parte inferior. Agora essa parte aqui, ó, essa aqui é de extrema importância. Por quê? Esse padrão de 2,5 aqui na parte de cima é o padrão que a abelha precisa. Já tem até vídeo no canal, eu falei disso aí. Do meio aqui para cá e do meio para lá é o tamanho que a abelha precisa para construir um alvéolo sob medida padrão do que a abelha precisa. Então por isso que ele já é de 2,5. A gente não foge dessa medida. 3,5 aqui. Por que isso aqui a gente jamais pode fugir dela? Que a união de um quadro e outro aqui, ó,
Um é de Melgueira, outro de Ninho, mas só para a gente mostrar. A união de um quadro e outro dá o resultado aqui de 3,5 de centro a centro aqui, que é o que a abelha precisa. Se a gente pôr com 3, os alvéolos vão minguar, dar muito quadro fora de padrão que elas vão puxar. Se pôr com 4, elas vão puxar a fava no meio. Então daí a importância da gente sair um pouquinho das medidas, que é o que se considera, que é o caso desse aqui ou desse daqui. Essa parte aqui, ó, como ele passa direto, ó. Isso aqui para a abelha vai influenciar em relação a esse aqui, ó. Essa ponta, não, isso aqui para a abelha não faz diferença. O que faz diferença são outras medidas. Você que está chegando agora em nosso canal aí, você que é novo, o nosso muito obrigado, seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, deixa aquele like caprichado pra gente aí, ó. Ativa o sininho quando você se inscrever, que quando a gente postar um vídeo, você vai ser informado sobre tudo que a gente posta sobre o mundo da apicultura. E aos que já são inscritos, nosso muito obrigado, a gente vem agradecer. Deixa aquele like caprichado também. E deixa aí nos comentários sua dúvida, sugestão ou elogio, que a gente vai estar respondendo nos comentários. E vamos dar seguimento. Aí aqui, ó, falando dessas medidas padrão Langstroth, o que é medida padrão Langstroth? Para quem está chegando agora no canal que é novo e não conhece, é novo na apicultura, não conhece, Langstroth, por que esse nome? Foi o criador, um pastor americano, criador dessa colmeia, que se chama colmeia padrão Langstroth. Então é o senhor Lorenzo Langstroth. Ele, através de muitos estudos, muita observação, ele chegou à conclusão que as abelhas precisam aqui, ó, de 3,5 cm de um centro a outro aqui, ó. Através de muita observação, muito estudo, ele concluiu que precisa disso aqui. Se a gente pôr maior, elas vão puxar a fava no meio. Então por isso que se dá esse nome, colmeia padrão Langstroth. Aqui a gente tem um exemplo, ó, disso aí, ó. A gente pôs uma caixa ali, uma caixa isca, só que vazia. Elas puxaram na tampa. Por exemplo, vamos ver o que aconteceu aqui exatamente. Vamos lá, ó, olha só. Aqui tá onde elas puxaram. Vamos olhar aqui o que a trena diz. Olha só ali, ó. Olha onde deu de um centro a outro, de onde elas puxou um favo. 3,5 cm. Às vezes ela sai fora de um lugar um pouquinho ali, mas olha só, ó, 3,5 cm. Então isso aqui, essa medida aqui, ó, em observações, que levou o pastor americano a criar essa colmeia. Colmeia Langstroth padrão. Olha isso aqui, ó. Daqui aqui são 3,5, daqui aqui vão ter os 3,5. Então isso aqui é o padrão da abelha. Se a gente abrir um pouquinho mais, elas vão puxar favo no meio. Então por isso que a gente segue aquela medida aí. A gente pode mexer naquelas medidas ali, como eu disse anteriormente, pode mexer sem problema nenhum. Isso aí é possível, mas a gente não pode mexer aqui, ó, nessa medida. Esses 3,5, isso aqui para a abelha é essencial. E olha aí tá aqui por que a gente pode mexer nas medidas padrão Langstroth e algumas partes não, algumas partes sim. Então nessa parte aqui, ó, a gente não pode mexer, que isso aqui é padrão da abelha. Então daí que a gente fala sobre isso. Quem está começando, vai construir os seus próprios quadros aí, seus próprios caixilhos, ele pode mexer nessas medidas, dar uma modificada nela, pode, isso aí não tem problema não. Como diz o saudoso professor Armindo da Cia da Abelha, ele falou, a gente não deve inventar a roda. Por quê? Se a medida padrão está aí, não deve se inventar a roda, siga ela. Porém, eu digo assim, a gente não vai reinventar a roda, mas a gente pode fazer adaptações a essa roda, isso aí eu digo que pode. Mas aqui, por exemplo, é o que eu acabei de citar
nessas partes anteriores. Para quem está começando, ele conseguir, sem ferramentas, fazer isso aqui, que se ele for comprar é muito caro, é muito difícil. Para ele fazer esses detalhes, tudo aqui, ó, essas quininhas tudinho que isso aqui tem. Aí, essa quininha aqui, ó, para que serve ela? Olha só. Essa quininha aqui é pelo seguinte: quando se encosta um quadro no outro aqui, em regiões que propolizam muito, dessa forma aqui, ó, fica difícil desgrudar, que é muito propolizado. Então, usando essa quininha aqui, ó, eles se soltam fácil. Só que aqui na nossa região, a gente não faz usando essa quininha. A gente faz usando ele reto, assim, ó. Por quê? Aqui propoliza um pouco, então é de acordo com a nossa região. E como eu havia falado, quem vai fazer, pode fazer essas modificações tranquilamente, que não vai ser afetado. Aí por que a gente tem que seguir essas medidas, afinal? Se a gente pôr um quadro com outras medidas, um quadro desse com 25 aqui, ó, a abelha vai deixar de trabalhar nele? Não, vai trabalhar normalmente. Se a gente fazer um quadro aqui com 50, olha só, aqui assim, a abelha vai deixar de trabalhar? Não, vai trabalhar normalmente. Isso aí para a abelha não tem importância. Talvez largura de uma caixa, se a gente põe ela 2, 3 centímetros a mais ou menos, isso aí ela vai trabalhar normalmente. A questão que a gente cita em padrão, por quê? Lembrando que se sair desses padrões, a abelha vai trabalhar. Porém, o que a abelha não aceita sair é esse aqui, ó, 3,5 por 2,5 do favo. Esse aqui é inegociável para a abelha, esse aqui precisa de ter ele. Agora, outras medidas, como é o caso desse sarrafo aqui, ou se prega dessa forma aqui, ó, essa parte passa direto, isso aqui, ou faz dessa forma aqui, isso aqui para a abelha tanto faz, isso aí é opcional da gente. Agora, para a abelha, isso aqui, ó, inegociável, ó, isso aqui, ó, e esses 2,5. Agora aqui pode mexer, não tem importância. Se quiser fazer, como é o caso aqui, ou de alguns quadros que a gente tem, ó, esse sarrafo inferior é 1,5 por 1,5. Lembrando que quanto maior a gente fazer e aqui, mais grosso, vai ser menos o espaço interno. Então, lembrando disso. Então, para a abelha, algumas medidas não faz diferença. E já para quem está começando, não tem ferramenta suficiente para fazer, às vezes, um material desse aqui, ó, pode fazer essas modificações, que isso aqui é excelente, 100% aceito. Isso aí, então, é o que eu falo, e assim, sempre isso aí é aprovado. O que não pode ser mexido é aqui, ó. Mas aí, afinal, por que não pode ser mexido? A gente quer comprar um quadro do vizinho, ou de qualquer lugar, pela internet. A gente vai trazer para as colmeias da gente. Chega lá, não vai caber, se estiver fora de padrão. Esse é o problema desse padrão. Mas 1 centímetro a mais na altura, ou 1 a mais do quadro, comprimento, isso aí, para a abelha não influencia em produzir mel. Influencia no comprar material. Comprar material, isso aí faz diferença. Porque a gente vai chegar com os materiais, e chegando aqui, eles não vão dar tamanho. Então tem que fazer adaptações, refazer caixa. Então essa é a importância de seguir as medidas padrões. Por exemplo, aqui na nossa região, esses quadros às vezes de melgueira, até quadro de ninho, às vezes eu tenho feito alguns aqui, quando sobra um tempo, para os apicultores local aqui, eu até vendo alguns quadros. Lembrando que só para alguns amigos aqui de perto e quando eu tenho tempo. Eu não faço com destino à venda em geral. Que o pessoal pergunta se eu vendo em geral, todo o Brasil, não vendo. É só aqui mesmo. Por exemplo, se alguém me encomenda, eu quero 200 quadros de melgueira. Eu pergunto, é tamanho padrão Langstroth? Sim, é desse jeito. Se me sobrar tempo, eu vou lá e faço e aviso. Se ele resolver cancelar a compra, ou eu passo para outro, ou eu uso nas nossas colmeias mesmo. Agora, se alguém me pede lá os mesmos 200 quadros de melgueira, que tamanho você quer? Eu quero com 18, com 20, eu quero umas melgueiras, ou dependendo, 17, ou fora de padrão, vamos dizer assim. Que esse aqui é melgueirinha e tem os melgueirão. Se ela for fora de padrão, ou de ninho, ele diz que os quadros de ninho, por exemplo, ele quer com 28 de altura. Eu faço, beleza. Mas só que eu faço com dinheiro adiantado só. Mas por que isso?
tem que pagar primeiro. Porque veja só, se eu gasto material, aquele tempo para fazer um material desse para poder entregar, chega na hora a pessoa desiste, eu perdi o meu tempo e o meu material. Agora, aí que está a importância de seguir isso aqui, ó, medidas padrão. Porque quando a gente vai fazer, quando vai comprar ou vender, isso aqui é comércio certo. Eu não faço mais para vender, porque é por falta de tempo. Mas isso aqui, ó, isso aqui é tranquilo. Então, aí veja só, por isso a gente pode mexer algumas coisas nas medidas padrão. Algumas coisas só. Mas tem coisas que é inegociável para a abelha. Então tá aí, ó. Falei um pouquinho das medidas padrão. Quando a gente pode mexer e quando a gente não pode mexer jamais. E tá aí os resultados. E é isso aí. Valeu!